Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo da Synergis, que é uma consultora de software completa e parceira oficial da ClickUp no Brasil. Nesse vídeo, a gente vai começar a falar dessa plataforma incrível que vai te ajudar a gerenciar tarefas, equipes, documentos, a melhorar a comunicação com seu time, isso tudo em um lugar só. Então, vem com a gente. A ClickUp é o futuro do trabalho. Aqui, qualquer pessoa pode trabalhar em qualquer coisa. É uma ferramenta totalmente personalizável que se adequa às suas necessidades. A gente está aqui na página inicial da ClickUp, onde já aparecem várias informações que são funcionalidades muito interessantes e que vão começar a ser preenchidas conforme a gente usa a plataforma. Para começar, vamos colocar nossa atenção na barra lateral esquerda. Aqui nós vemos algumas seções da ClickUp: a tela inicial, notificações, metas, favoritos e, principalmente, os espaços, painéis e documentos. Na ClickUp, a principal forma de visualizar e interagir com o trabalho é através de listas. Essas listas moram dentro dos espaços e é nisso que a gente vai focar nesse vídeo. Mas aqui começa a se desenhar uma hierarquia importante que é bom a gente entender. Então vamos a ela. O nível mais alto dessa hierarquia é o Workspace, geralmente a conta de uma organização, de uma empresa. No Workspace, nós temos os espaços, e dentro dos espaços, nós temos as listas, os documentos, que também podem ser agrupados por pastas, certo? Esse é um resumo bem objetivo e você vai ver na prática como essas informações se organizam de um jeito simples e intuitivo. Agora, voltando, a principal forma de visualizar e interagir com o trabalho é através de listas, e essas listas moram dentro dos espaços. Então, o que são os espaços? Se o Workspace é a empresa, você pode pensar que os espaços são as áreas existentes dentro dela. Por exemplo, dentro da Synergis, nós temos uma área de serviços, uma área comercial, uma área financeira e por aí vai. Para criar um espaço, nós clicamos aqui em Novo Espaço. Então, é aberta uma janela pop-up com algumas etapas. Primeiro, a gente tem que dar um nome para esse espaço. Vamos chamar esse aqui de Marketing. Em Modelos, você vai encontrar alguns espaços prontos criados pela ClickUp e por outros usuários, mas para começar a entender como os dados se organizam aqui, a gente vai fazer tudo do zero. Depois, a gente pode personalizar o ícone e a cor desse espaço. Você pode fazer o upload de um ícone aqui ou escolher algum dessa lista. Então, a gente precisa definir com quem esse espaço vai ser compartilhado. Ele pode ser um espaço de trabalho para toda a empresa, ou seja, para todos os membros da conta, ou um espaço privado, que só quem pode ver é quem cria e as pessoas adicionadas diretamente a ele. Nesse caso, faz sentido para nós que todo mundo possa ver e acessar esse espaço de marketing. E aqui a gente começa a personalizar coisas que vão dizer como as nossas tarefas vão ser mostradas nas listas. Os status mostram como está o andamento das tarefas de uma determinada equipe ou projeto. Esses modelos ajudam a gente a entender. A gente pode escolher ter desde o acompanhamento mais simples, aqui no modelo normal, que mostra se a tarefa está aberta, em progresso ou fechada, até uma configuração mais específica, voltada para a área comercial, por exemplo, que mostra status de pendente, em progresso, em revisão, de proposta aceita ou rejeitada, enfim. E também podemos criar do zero. É importante perceber que os status são divididos em 3 categorias: ativo, concluído e fechado. No status de ativo, para as tarefas que ainda não foram concluídas, vamos deixar como padrão um status a fazer e adicionar os status fazendo, empacado e em revisão. A gente pode alterar a cor de cada status para ter uma visualização mais interessante com significado. E agora, qual é a diferença entre status de concluído e status de fechado? Uma tarefa fechada é considerada encerrada, resolvida, e assim que ela é fechada, ela sai da nossa visualização e fica arquivada, porque já fizemos tudo o que tínhamos para fazer em relação a ela. Já uma tarefa concluída mostra que foi realizada, mas continua disponível na visualização para que possamos consultá-la com mais facilidade.
Pode ser uma boa opção caso a sua equipe tenha trabalhado nessa tarefa, mas uma outra equipe ainda precise dela ativa para realizar outras ações. Então, para deixar clara essa distinção, vamos criar um status chamado concluído e arrastar para cá e chamar esse aqui de fechado mesmo. Se você quiser salvar essas definições como um modelo, é só clicar aqui no mais e dar um nome para esse modelo. Agora chegou a vez dos ClickApps. Os ClickApps permitem que você personalize completamente a sua experiência de trabalho nos espaços. São ferramentas que atribuem vários tipos de informação às suas tarefas. Por exemplo, quando o ClickApp de prioridade estiver habilitado, as tarefas criadas dentro desse espaço vão permitir que você defina níveis de prioridade e organize as tarefas por importância. Já o ClickApp Múltiplos Responsáveis permite que mais de uma pessoa seja atribuída como responsável por uma tarefa. São várias funções, vários ClickApps, aplicações que podem te ajudar a lidar com sprints, dependências, prazos e muito mais. Nesse espaço, para começar, vamos deixar habilitados os ClickApps de prioridade, e-mail, etiqueta, campos personalizados, múltiplos responsáveis e aviso incompleto. Essa é uma configuração inicial para esse espaço. A gente pode habilitar e desabilitar esses ClickApps depois, caso a gente precise, através das configurações. Importante, os ClickApps habilitados em um espaço vão aparecer em todas as listas criadas dentro desse espaço, certo? Mas não se preocupa, porque isso não significa que você precisa usar todos eles ao mesmo tempo em todos os seus fluxos de trabalho dentro desse espaço. Na sequência, a gente define quais são as visualizações obrigatórias para todas as listas deste espaço. Lembra que eu falei que a principal forma de visualizar e interagir com o trabalho na ClickUp é através de listas? Então, essa visualização é sempre obrigatória. Pensa nela como a fonte de dados que pode alimentar outras visualizações. Então, nós temos mais possibilidades. Para quem gosta de trabalhar com a metodologia Kanban, por exemplo, a visualização de quadro é uma boa, porque mostra as tarefas como cartões organizados de acordo com status, prioridade, etc. Se a gente precisa ficar atento principalmente às datas das tarefas, podemos usar a visualização de calendário ou de linha do tempo. Outras opções incluem tabela, gráfico de Gantt, mapa, carga de trabalho e mais. Nesse caso, vamos deixar selecionados lista e quadro como as duas visualizações obrigatórias para todas as listas desse espaço. E se no futuro a gente quiser adicionar visualizações para uma lista específica, a gente vai poder fazer isso. Agora é só revisar o espaço. Aqui estão o nome, o avatar, o tipo de espaço, compartilhado ou privado, os status de tarefas que nós configuramos, os ClickApps e as visualizações. Se você quiser mudar alguma dessas coisas, é só clicar nela que você volta para a etapa de configuração selecionada. Então, clicamos em Criar Espaço. E pronto. Aqui à esquerda nós já vemos o espaço que nós acabamos de criar, e quando a gente clica nele, é aberta essa janela com o nome do espaço, as visualizações que ele possui, e esse campo que vai ser preenchido com as listas e as tarefas conforme a gente trabalha na plataforma. Então, vamos, finalmente, criar uma lista e algumas tarefas. A gente pode vir até o mais do lado do espaço e selecionar Lista. Nós estamos dentro do espaço de marketing, então eu vou chamar essa lista de tarefas Marketing de Conteúdo e clicar em Criar Lista. Pronto, a lista já existe. Agora, a gente precisa criar uma primeira tarefa. A gente pode fazer isso de várias maneiras, escrevendo o nome de uma tarefa aqui e clicando em Salvar, no botão de Nova Tarefa aqui em cima ou aqui embaixo. Quando a gente clica aqui, uma janela aparece para a gente inserir as informações dessa tarefa. Primeiro, a gente nomeia a tarefa, por exemplo, Criar vídeos tutoriais. Do lado esquerdo do nome, esse quadradinho mostra o status da tarefa. Vamos criá-la com o status A fazer. Logo abaixo, tem um espaço para definir em qual lista essa tarefa vai morar, vamos dizer assim. Como nós clicamos no botão de criar tarefa dentro dessa lista, a primeira opção que aparece aqui é a lista Tarefas, Marketing de Conteúdo, onde nós estamos. Mas você pode criar tarefas para qualquer lista que você tenha acesso. Basta buscar e selecionar aqui. E logo do lado, para quem essa tarefa está sendo criada.
Aqui a gente vai atribuir a responsabilidade da tarefa a alguém, por exemplo, para mim mesmo. E lembra que a gente deixou habilitado o ClickUp de múltiplos responsáveis? Isso significa que aqui nós podemos colocar mais de uma pessoa como responsável pela tarefa. Nesse olhinho aqui embaixo, a gente consegue definir visualizadores. São pessoas que vão ser notificadas quando acontecerem alterações nessa tarefa, mas que não são necessariamente responsáveis por fazer a tarefa. Quem é atribuído como responsável a uma tarefa automaticamente se torna um visualizador, certo? Agora, nesse campo de texto, a gente pode escrever qualquer coisa, como uma descrição da tarefa. Podemos editar o texto, mencionar pessoas usando o arroba, e quando digitamos barra, uma lista de comandos de personalização e informação aparecem aqui. De texto, como por exemplo, um cabeçalho ou uma lista, de botão para colocar um link externo, de visualização de dados de dentro do ClickUp, de outras tarefas, listas, documentos, enfim, e até de incorporação de dados de ferramentas externas, como o Google Drive e o Figma. O importante é que você fique curioso, curiosa em relação a essas possibilidades e experimente cada uma delas na prática. Também podemos adicionar uma checklist dentro dessa tarefa, por exemplo, para as aprovações pelas quais os vídeos vão precisar passar. Os itens de uma checklist também podem ser atribuídos a pessoas específicas. Podemos adicionar subtarefas, que nesse caso podem ser cada um desses vídeos, e podemos adicionar anexos, do computador ou da nuvem, que podem ser documentos importantes para realizar a tarefa, fotos de referência ou até mesmo os vídeos quando eles estiverem prontos. Aqui embaixo aparecem outras coisas importantes. Lembra do ClickUp de prioridade? Essa bandeira aqui mostra que a gente pode definir uma prioridade para essa tarefa. Vamos considerar como prioridade alta. No calendário, a gente define uma data de entrega com ou sem horário específico. Do lado esquerdo, tem alguns atalhos para ajudar com isso e um menu chamado Configurar Recorrência. Caso a sua tarefa seja recorrente, você poderá definir os parâmetros de repetição aqui. Vamos dizer que essa tarefa de criação de vídeos é mensal, que precisa ser entregue na segunda sexta-feira de todo mês, e que ela deve ser reiniciada quando a anterior for marcada com status de fechado. Podemos deixar essa repetição rolando indefinidamente ou definir um prazo para ela também. Vamos dizer que ela deve ser repetida 3 vezes, ou seja, pelos próximos 3 meses. É só salvar e está configurado. Na sequência, o ClickUp de etiqueta pode ser usado para colocar tags nas tarefas. As tags podem ser clientes, projetos, plataformas, enfim, rótulos que dão mais informações sobre a tarefa. As tags também são úteis para ajudar a filtrar informações dentro de uma lista ou espaço. Aqui, como estamos falando em vídeos, vamos colocar tags para mostrar que eles devem ser feitos para o YouTube e para o Facebook. Se você começar a criar a tarefa e parar, ela fica salva como um rascunho aqui embaixo, para terminar depois. Por aqui, já está tudo configurado, é só clicar em Criar Tarefa e pronto. Aqui está a nossa primeira tarefa com o título, uma indicação de que existem subtarefas, atalhos para a descrição e para a checklist que criamos, e as tags. Mais para frente, como colunas, aparecem os responsáveis, a data final e a prioridade. Do lado esquerdo, nesse quadrado, estão os status da tarefa. Quando a gente começar a trabalhar nela, a gente pode mudar para fazendo. No símbolo de mais, do lado direito, a gente pode escolher mostrar outros campos, como por exemplo a data de criação da tarefa, ou escondê-los também. Em nova coluna, aparecem várias opções que podem tornar mais rica a sua experiência nessa lista. Aqui você encontra colunas para dados de contato, como e-mail e telefone, pode adicionar colunas de data, de texto livre, de arquivo, enfim, o que for preciso para deixar o seu fluxo de trabalho mais prático. Vamos adicionar, por exemplo, uma coluna de progresso automático, para mostrar andamento dessa tarefa e das suas subtarefas com um visual mais interessante. É só clicar, dar um nome ao campo, vamos chamar de progresso mesmo, e definir o que deve ser considerado no monitoramento desse progresso. Aqui, subtarefas e checklists devem ser consideradas. Clicamos em adicionar coluna e está feito. Essa barrinha vai ser preenchida conforme as tarefas forem realizadas. Eu vou criar mais algumas tarefas para a gente ver como fica uma lista com mais dados. É só repetir o processo, pelo botão de criar tarefa do lado inferior direito, ou usar o atalho,
digitando o nome da tarefa aqui na lista. Vamos preencher as colunas para atribuir responsabilidade, prazo e prioridade às tarefas. E aqui está, a nossa lista de tarefas de marketing de conteúdo com mais informações. Perceba que quando a gente muda o status das tarefas, elas se reagrupam. Assim, nós temos uma divisão de acordo com os status dessa lista, a fazer e fazendo, por exemplo, e uma visualização mais clara do que está acontecendo aqui. Isso porque nós estamos agrupando a lista por status. Nós também podemos agrupar por responsável, prioridade, etiqueta, data e até campos personalizáveis. Assim, vemos as tarefas organizadas na lista de acordo com aquilo que funciona melhor para nós. E por fim, quando clicamos no nome da tarefa, nós chegamos na página da tarefa. Aqui aparecem todas as informações do lado esquerdo com um pouco mais de espaço para a gente ter uma visualização específica dessa tarefa. Nessa página, a gente também pode alterar status, prioridade e tudo mais. As subtarefas e checklists que a gente criou também vão aparecer aqui dentro. As subtarefas, inclusive, também têm suas páginas específicas. Essa organização ajuda a gente a saber o que está fazendo e onde. Do lado direito, um painel de atividade mostra tudo o que acontece com a tarefa ou subtarefa. Aqui a gente pode escrever novas informações, iniciar conversas com nossos colegas de trabalho, adicionar anexos, fazer menções a outras tarefas e documentos, enfim, são inúmeras possibilidades de comunicação no contexto da tarefa, ou seja, as informações e a conversa sobre uma tarefa ficam reunidas nela própria, e a gente não precisa sair daqui para nada, nem para trocar e-mail. Sobre a comunicação dentro da ClickUp, a gente vai falar com mais detalhes em um próximo vídeo. A gente espera que esses primeiros passos tenham te ajudado a entender como a ClickUp pode organizar, facilitar e evoluir o seu trabalho. Coloque em prática o que você viu aqui, usando as informações da sua realidade, do seu negócio, e você vai ver que essa é uma ferramenta que pode ser usada para qualquer tipo de trabalho. No Brasil, a Synergis é parceira dessa plataforma incrível, então pode contar com a gente. Na descrição do vídeo você encontra mais informações e se você gostou desse conteúdo, curte, comenta e compartilha, que é para a gente continuar produzindo. Até a próxima!